Bom, eu vou tentar começar aqui uma pequena série de vídeos sobre um assunto determinado. Nós vamos aprender um pouquinho sobre esse camarada aqui, ó. C.H. Spurgeon, Charles Spurgeon. Quem foi Spurgeon? Por que tem livros hoje sobre ele? Por que tem literatura sobre Spurgeon? E aí vai também uma dica importante, né? Até para você que é irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, você precisa ler outras coisas também, né? Agora, se você é uma pessoa, já vou falar logo agora, né? Se você é uma pessoa que não consegue ler nem o Novo Testamento, esquece, não lê mais nada não, que você vai se complicar, você não serve para ler outras coisas. Por quê? Porque se você que é cristão, que se diz cristão, ou se diz cristã, não lê a Bíblia, não terminou de ler a Bíblia toda, não leia nada mais, nada. Você vai ser presa fácil para Satanás te enganar. Não leia nada mais, tá bom? Não leia, porque você vai ser confundido facilmente. Agora, se você já é uma pessoa, e eu não vou falar que assim como eu, porque muitos, né, já me julgam aí como alguém que se acha melhor que os outros, e eu não quero isso. A intenção aqui é totalmente outra. É levar você a pensar, levar você a questionar, levar você a investigar, né? E como está escrito, conhecereis a verdade. Então eu quero te levar a investigar a verdade. Nada mais do que isso. Porque eu sei o quê? Que está escrito que a verdade ela vai te libertar. Ponto. Acabou. Se isso acontecer para mim, já é o meu trabalho pronto já. Então é importante que você, irmão e irmã, que já leu a Bíblia toda, que continua tendo a sua leitura diária, também leia outros livros. Também leia outros livros cristãos. Então é necessário que você leia outras literaturas. É importante que você leia outras literaturas cristãs, né? Verificando direitinho as fontes, né? Para que você tenha também a sua fé avivada, né? Eu, por exemplo, tenho um livro, né, um audiobook, né, que é Os 20 Homens Heróis da Fé, se eu não me engano, Heróis da Fé, os 20 Homens que Impactaram o Mundo. É um livro sensacional. Você encontra ali coisas que você só leu na Bíblia, que não acontecem mais hoje. Não acontece mais. E quando você lê outras coisas, então você acaba lendo coisas que você vai aprendendo muito. E você vê que, dependendo do nível de vida com Deus que o homem ou a mulher tenha, é possível sim que aquelas coisas bíblicas aconteçam com você e comigo. É possível. Então é importante que você leia outras literaturas, né, sobre o Evangelho, né, principalmente de pessoas que tiveram êxito na sua caminhada cristã. É super importante que você veja que outras pessoas de carne e osso como você e eu, que sofreram perseguições bem maiores e mais pesadas e incisivas que nós, sujeitos aos mesmos pecados, às mesmas tristezas, as mesmas amarguras, as mesmas dificuldades e barreiras durante a vida, Deus os levou a vencer por causa da inclinação do seu coração em buscar a Deus. Isso faz toda a diferença. Então é importante você ler outras literaturas
porque você acaba aprendendo mais sobre você mesmo. Porque, assim, você tem que se comparar com Jesus. Ele é a perfeição. Diz a palavra, sede santo como eu sou santo. Quem disse isso foi ele, não eu. E outro cara chamado Paulo também diz assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Assim, eu não gosto muito de ficar propagando o evangelho de Paulo, e eu vou explicar por quê agora, porque existe hoje um endeusamento do evangelho de Paulo nas igrejas. Não, porque Paulo disse isso. E eu mesmo já participei de algumas reuniões e era Paulo. Eu falei, meu Deus, né? Eu pensando ali, cadê Jesus? Jesus? O que Jesus falou? O que Jesus fez não foi importante, não? Porque era Paulo, não porque Paulo apanhou e foi para dentro da cidade de novo. Porque Paulo foi apedrejado, porque Paulo tomou chicotada, porque Paulo ficou preso, porque Paulo sofreu na prisão, porque Paulo isso, Paulo aquilo, Paulo evangelizou, Paulo antes de Cristo era matador. Ponto. E ele fazia com requintes de crueldade. Tá aí uma coisa que não se fala nas igrejas, né? Pois é, Paulo era matador, um exímio matador, diga-se de passagem, né? E a diversão de Paulo, sabe qual era? Viajar para matar cristãos. Viajar atrás de cristãos sinceros, e ele os arrastava para fora das suas casas, crianças, mulheres, homens, né? E os matava. Então, quando a gente lê lá e vê as coisas que Paulo sofreu, prestem muita atenção, porque ninguém vai ficar pregando isso para você, nem te ensinando isso. Paulo simplesmente sofreu a lei da semeadura. Paulo sofreu a lei da semeadura. Deus permitiu que ele vivesse o suficiente para colher as coisas que ele plantou. O fruto do evangelho que ele pregou foi abaixo de sofrimento que ele plantou e não Deus. Por isso foi tão sofrido o caminhar de Paulo. Isso ninguém fala. Todo mundo coloca Paulo como um herói. Nossa, parece até que foi Paulo que morreu na cruz, e está errado isso. Eu não coadulo com isso, não. Eu não comungo com isso, não. Não concordo de forma alguma. Paulo sofreu da lei da semeadura. Ele semeou desgraças. Ele semeou sofrimento na vida de muitas e muitas pessoas antes de Cristo. Ele semeou morte. E aí você chega nas igrejas, não porque o evangelho, porque Paulo mandou as cartas. É lógico, ele tinha que mandar carta até para os guardiões da galáxia, se ainda tivesse tempo de vida, que seria a obrigação dele. Mandou as cartas, ok, tinha que ser, era a obrigação dele, por quem ele foi, por quem Jesus limpou ele, pela lama, pelo pecado de onde Cristo tirou, o tamanho, preste atenção no que eu vou te ensinar agora. O tamanho do perdão de Jesus é exatamente o tamanho da sujeira em que você vive. Então, quando você entende esse princípio, você passa a enxergar com outros olhos, você passa a enxergar com os olhos de Deus. E aí você vai entender o que eu falo, que a glória é só de Deus, louvor só a Ele, ninguém mais fica merecendo honra, sabe? Ai, o irmão fulano, porque se não sei o que, não, querido, o irmão fulano pode ter 120 anos, tem que ser honrado como pessoa, sim, com certeza, mas não a nível dessa bajulação que a gente vê hoje nas igrejas. Eu já participei de igrejas que, se não desse oportunidade para o irmão X ou Y ou irmão Z, né? Sempre tem aquele irmão Z. O culto não podia fluir normalmente, porque tinha que ter aquele momento da oportunidade do irmão fulano, né? E isso está errado. Isso não tem nada a ver com Cristo, isso tem a ver com honraria de homem. Tem a ver com o falso evangelho. Por isso eu estou incentivando através desse vídeo aqui, e vou começar a leitura desse livro junto com vocês,
É um livro emprestado, o irmão em Cristo me emprestou, teólogo, ele acha que eu gosto de ler, né? Tudo bem, vamos lá, vamos honrar o que ele fez. Ele achou que eu gostava de ler, o que eu vou fazer, né? E uma coisa que eu vou te falar sobre isso, meu irmão, minha irmã, presta atenção, olha só. Quando você realmente conhece algumas coisas, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então preste atenção, o Espírito Santo de Deus, ele vai usar a munição que você tem. Muitas das vezes ele não vai usar a munição que ele tem, você entende? Você tem nível espiritual para entender o que eu estou falando? Porque se você não tiver, é melhor você nem assistir o resto desse vídeo. Porque, mas o Espírito Santo não é limitado. Não, ele não é limitado, mas ele anda em veículos de carne e osso limitados e que não buscam a Deus segundo a sua vontade e também não conseguem reproduzir os prodígios que Cristo reproduzia. Por isso ele vai usar a munição que você tem. A sua vida com Deus diz muito a respeito daquilo que acontece na sua vida ou não. Então o Espírito Santo de Deus vai usar a munição que você tem. Se você não lê, ele não vai usar o seu conhecimento, porque você não tem. É a mesma coisa que você ir para uma prova, fazer uma prova no concurso público. É você chegar lá assim: Deus, coloca em mim agora, em nome de Jesus, remenências, e lava sungas e lava saias. Coloca agora em mim, ó Pai, o teu poder. E coloca agora o conhecimento dessa prova. Espírito Santo, obrigado. Espírito Santo, alakazam. Aí você, uou, nossa, meu Deus, agora eu sei essa prova toda. Professora, acabei, pronto, passei no concurso público. Esquece, isso nunca vai acontecer. Deus não trabalha com mágica, Deus trabalha com pessoas que se esforçam. Está escrito assim, ó: porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiar, vou explicar de uma maneira rápida e bem simplória, é um extremo esforço. Mas aí nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Então vai nessa tua fé que nós somos salvos pela graça e não precisa fazer mais porcaria nenhuma para que você chegue até a presença de Deus e você vai ouvir aquele lindo discurso, aquele poema de amor que o Deus Todo-Poderoso vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca te conheci. Simples assim, sem tirar nem pôr. Então, é necessário haver um esforço, é necessário ler, é necessário que você se esforce na sua vida cristã. Poxa, mas eu estou me esforçando, sempre, todo dia, é pesado, é cansativo, a mente da pessoa fica... Bem-vindo ao meu mundo, bem-vindo ao meu mundo. É sufocante? É. Por isso, você entende agora que ele disse assim, ó: deixo-vos a minha paz, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que ele dá é diferente da paz que o mundo dá. A paz que ele dá é para que você suporte, para que você atravesse no meio da guerra. Por isso também está escrito: com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus eu atravesso pelo meio de um batalhão. Você entendeu agora o sentido real dessas coisas que foram ditas? Não é frase para você colocar em tema de campanha, divisa, Pelo amor de Deus, gente, que evangelho fraco esse daí, gente. Pelo amor de Deus, vamos acordar, meu povo, vamos acordar, minha gente, pelo amor de Deus, tá? Então vamos aprender um pouquinho sobre Spurgeon. Quem foi Mr. Charles Spurgeon? Ele foi considerado o príncipe dos pregadores. Eu vou fazer aqui uma breve introdução, vou buscar na internet para você ver, né? Vamos ver aqui a informação que tem na internet, só um pouquinho sobre Spurgeon, para a gente começar essa leitura.